Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao Senhor pelo sustento de Deus em nossas vidas. Vou pedir à irmã Marilza que esteja orando e logo após iremos trazer uma meditação em Colossenses. Deus, querido santo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, nós rendemos ao Senhor. Que o Senhor é digno, Pai, de receber todo o nosso corpo, da nossa adoração. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, poder, Deus, estar na tua casa, poder, ó Pai, render louvores ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós somos teus filhos. Obrigado, Deus. Livramos seus aflições, ó Deus, que Senhor, diretamente, ó Deus. Que o Senhor esteja recebendo, Pai, todo o nosso louvor, esteja recebendo esse culto, ó Deus, que é prestado, Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Seja, Deus, mais ofertas, ó Deus, que foram colocadas, ó Deus, no teu altar. Que essas ofertas, ó Deus, possam chegar, ó Deus, àqueles povos, ó Deus, que ainda não conhecem o Senhor. Amém. Que a sua mensagem, ó Deus, possa ser proclamada, ó Deus, através de nossa fé, através de nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, dar testemunho, ó Deus, da tua palavra, do teu poder, ó Pai. Porque, ó Pai, nós temos muito, ó Deus, a falar do Senhor, do teu amor, do teu misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. E agora, Deus, quero colocar diante do Senhor o mensageiro, o Pai da noite, que irá nos trazer uma mensagem. E a Deus, nos façamos, ó Pai, estar com os nossos filhos. Em nome de Jesus. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a igreja de Colossenses, como os irmãos já sabem, estava enfrentando um grande problema doutrinário porque estavam chegando heréticos, pessoas que estavam ensinando algum tipo de heresia que colocava em xeque a supremacia e a suficiência de Cristo Jesus. Nós percebemos que Cristo Jesus, ele é o tesouro, ele é o centro da igreja, bem como a causa e o sustento da mesma. Nós também aprendemos que a igreja em Colossos foi fundada por Epáfras, um pastor muito nobre que viajou até Roma para poder conversar com Paulo, expor os perigos e aprender com Paulo para que possa disciplinar a igreja no caminho correto. Vimos também que há uma inódia, um hino em Colossenses 1,15, exaltando a divindade de Cristo Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o primogênito sobre todas as coisas. Ele é o Senhor e deve ser adorado. E aí nós chegamos em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que será objeto de análise esta noite. Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante. Vamos ler até o versículo 5 do capítulo 2. Colossenses 1, 24 até o versículo 5 do capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, os que lhe dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos
que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Senhor, abra o nosso coração para receber um pouco mais da tua palavra. Edifique a tua igreja, santifique o teu povo por meio da exposição dela. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos pensar hoje no seguinte: a missão do ministro é a proclamação e a preservação do mistério. Repito, a missão do ministro é a proclamação e a preservação do mistério. E nós vamos dividir, pelo menos, o texto de Colossenses 1, do versículo 24 ao versículo 29, da seguinte maneira: o custo do ministério, Colossenses 1, 24. Depois, a mensagem do ministro, Colossenses 1, do 25 ao 27. Logo após, o propósito do ministério, Colossenses 1, 28. E o esforço do ministro, Colossenses 1, 29. O capítulo 2, do 1 ao 5, nós vamos usar como subsídio para os pontos anteriores. Pois bem, no versículo 24, Paulo escreveu o seguinte: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. O custo do ministério. Meus irmãos, com esse versículo, nós podemos aprender coisas que são interessantes demais para a vivência e para a realidade da igreja. E a primeira coisa que nós aprendemos, olhando para esse versículo 24, é que o sofrimento, ele é inevitável. Observe que Paulo está escrevendo de uma cadeia. Por mais que seja uma prisão domiciliar, ele está ali, debaixo da autoridade de Nero, em Roma. E sob algemas, ele está pastoreando e exercendo a sua vocação. E uma coisa que fica evidente para nós é que se Paulo, um homem daquela envergadura, um homem totalmente entregue à sua vocação, ao seu ministério e à missão que Deus lhe incumbiu, está sofrendo, isso significa que, portanto, ninguém está isento de passar pelas intempéries da vida. Queridos, tal como Paulo, nós podemos olhar para as folhas do Antigo Testamento e destacar homens muito piedosos que também sofreram. Por exemplo, o profeta Daniel, um homem ilibado que não se contaminou com as culturas da Babilônia e da Pérsia e mesmo assim se manteve íntegro. Ou então nós podemos pensar naquele homem que é a grande imagem do sofrimento do Antigo Testamento, que é Jó. A Bíblia diz que não existia homem algum como ele e mesmo assim foi o homem que mais sofreu em sua época. E nós podemos perceber que essa ideia que tem se vendido em alguns púlpitos da teologia da prosperidade, como se Deus preservasse os seus servos das calamidades da vida, não prospera sobre um escrutínio simples das Escrituras. Os homens mais santos de Deus sofreram coisas terríveis. Se nós quisermos fazer uma lista, basta ler Hebreus 11, que fala que homens conquistaram reinos, é verdade. Mas também fala daquela galeria de homens que padeceram crueldades porque viveram por fé. E nós aprendemos que o sofrimento é inevitável e aqui está o maior apóstolo de Cristo Jesus sofrendo barbáries, enfrentando grandes desafios, debaixo da autoridade de Nero, tirando todas as outras coisas que já o acompanhavam, como apedrejamento, como calúnia, como naufrágio, como açoites e muitas outras. Porque o homem de Deus
não pode exigir de Deus preservação dos males desta vida. Agora, por óbvio, que a coisa mais importante que há em nossa vida, o Senhor nos guarda. E qual é a coisa mais importante em nossa vida? A nossa salvação. A nossa fé. Tanto que Paulo, em 2 Timóteo, agora em outro contexto de sofrimento mais agudo, porque em 2 Timóteo, Paulo estava numa masmorra, como a gente leu agora em nosso texto no culto. Em 2 Timóteo, Paulo está numa masmorra, mas ele fala, lutei o bom combate, guardei o quê? A fé. Então, por óbvio que aqueles que estão em Cristo Jesus não é incólume, não tem salvo-conduto das maldades deste mundo. Todavia, a coisa mais importante está preservada, que é a sua salvação. Cristo Jesus, em João 10, falando dele como um bom pastor, ele fala que as suas ovelhas estão em suas mãos e ninguém pode arrebatar. Dito isto, é importante nós entendermos que qualquer teologia e pregação que tenta vender ou simular um triunfalismo não é uma teologia bíblica. E com isso, eu quero trazer uma breve aplicação. O sofrimento é inevitável, mas a questão que repousa sobre nós é: pelo que iremos sofrer? Meus irmãos, nós vamos passar inevitavelmente por sofrimentos. A questão é pelo o que nós iremos sofrer. Pedro, escrevendo às igrejas, fala o seguinte: vocês estão sendo perseguidos, mas graças a Deus vocês estão sendo perseguidos pelo nome de Cristo Jesus e não por causarem mal à sociedade, não por seus pecados, mas pela fé. Meus irmãos, eu estava assistindo hoje o jogo do Vasco e Flamengo e eu dei pausa no YouTube numa placa que estava lá 2.800 quilômetros me distanciavam de assistir um jogo ao vivo, né, ali em pessoa, em loco, presencial. Eu pensei, rapaz, essa pessoa viajou 2.800 quilômetros para assistir um jogo. Mas, custo financeiro, talvez, sei lá, as barbaridades que passaram para estar no jogo. Estava no Uber ontem, uma passageira falando sobre uma pessoa que estava viajando para o Rio de Janeiro para assistir o show da Shakira, e tem pessoas que passaram dias dormindo na praia para assistir um show da Shakira, e aí parece que teve uma família que foi assaltada, teve tentativa de assalto, e a pessoa estava feliz. Não, mas eu estou aqui, mas nada disso paga o fato de eu poder assistir a Shakira. Observe, a pessoa se coloca em condições de vulnerabilidade e sofrimento por aquilo que elas valorizam. Nós não podemos escolher não sofrer, a questão é pelo que nós sofremos. E Paulo nos ensina que por mais que ele tivesse perdido a sua liberdade, talvez a sua saúde, ele estava sofrendo por algo que valesse a pena, porque é algo eterno. E na verdade, a teologia da prosperidade não prospera não simplesmente por uma questão narrativa, porque a gente vê várias pessoas sofrendo na Bíblia, mas porque Deus separou Paulo para sofrer. Abra comigo, por exemplo, em Atos, capítulo 9, um texto muito conhecido. Quando Paulo se converte, Deus comissiona Ananias para ir pregar a Paulo, para confirmar sua salvação e para batizá-lo. E olha o ministério que Deus falou que Paulo teria. Atos 9, versículo 15 e 16. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é meu instrumento, que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Se parasse aqui, estava tudo bem. Quem não quer ser um itinerante para falar aos reis? Quem não quer ter o seu nome escrito no rol, nos anais da história da igreja e falar: eis um grande missionário, aquele que saiu pelo mundo e transtornou todo mundo com a mensagem do evangelho? Mas qual era o modus operandi de pregar o evangelho? Como que Paulo iria anunciar o evangelho? Versículo 16. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, imagina o seguinte. Às vezes a gente faz algo até muito apelativo para as pessoas se converterem a Cristo Jesus. Não é verdade? Às vezes é algo impressionante. Agora, o convite de Cristo Jesus é a vida eterna. Mas para essa vida é uma cruz. Então, observe que diante desse convite, a conversão só pode ser genuína. Venha para Cristo para sofrer. Tem um mote de uma igreja que vem e pare de sofrer.
eu vou inverter um pouquinho. Venha para sofrer. Porque de fato, meus irmãos, você está escolhendo algo que é muito maior do que sua própria vida, do que sua própria liberdade, do que seu dinheiro, do que sua saúde. E Paulo nos ensina de maneira formidável que nós precisamos escolher bem por aquilo que nós iremos sofrer. Segunda coisa em relação ao sofrimento, do versículo 24, é que o sofrimento e a alegria não são coisas mutuamente excludentes. O sofrimento e a alegria não são coisas mutuamente excludentes. Olha o que Paulo falou. Alegro-me quando sofro por vocês. Na verdade, o sofrer pela igreja era a causa da alegria de Paulo. Meus irmãos, isso é impressionante. Primeiro que a alegria cristã é uma alegria ultra circunstancial, porque ela é fruto do Espírito e não fruto da circunstância. É Deus quem produz a alegria em nosso coração. E não são os acessórios da vida, as circunstâncias às quais nós estamos inseridos. Por óbvio que nós iremos lutar para alterar nossas circunstâncias, mas mesmo sem mudá-las, o Espírito Santo, que é soberano e que habita em nós, há de produzir em nós esse doce fruto que é o fruto da alegria. Está Paulo aqui na prisão, ministrando às igrejas livres e cheio de sorriso em sua boca, porque ele tem uma alegria genuína que Nero não pode raptar. Nero e os judeus puderam raptar o seu corpo, aprisionar os seus braços, as suas pernas, mas não tirar do seu coração o pulsar da alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, por que o sofrimento era uma causa de alegria para Paulo? Isso é impressionante, nós precisamos vasculhar. Porque Paulo certamente não era masoquista. Por que Paulo encontrava no sofrimento um motivo de alegria? Porque Paulo encontrava no sofrimento um tipo de identificação com o Cristo que o salvou. Isso é maravilhoso. E o próprio Jesus falou que seria assim. Que o sofrimento iria ratificar, confirmar, validar que nós somos os discípulos de Jesus. Se não, vejamos. João capítulo 15, versículo 20. Jesus, ele é indubitável, explícito, não deixa dúvida alguma. Vocês se lembram do que eu lhes disse. O escravo não é maior do que seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Observe o seguinte, Jesus está falando o seguinte, vocês são meus discípulos. E uma vez que vocês me imitarem, uma vez que ficarem evidentes que em vocês habita o Cristo que eles crucificaram, logo que o mundo vai ter para vocês crucificação. Então Paulo encontra no sofrimento pela igreja uma identificação com Cristo, de tal maneira que essa identificação o aproxima cada vez mais em semelhança com o seu Senhor. Meus irmãos, isso é muito belo. E sabe por que isso é belo? Porque aquilo que nos alegra revela o verdadeiro estado do nosso coração. Nós, de uma perspectiva sociológica e meramente humana, ao olhar para um homem preso, talvez iríamos falar assim, que dó dele. Mas pode ser que esse homem na cadeia esteja olhando para nós e fale assim, que dó deles. Entende mesmo? Porque para Paulo, a alegria, o valor de sua existência não estava se estava numa cadeia ou se estava livre. Se estava com os judeus ou se estava com os gentios. Se estavam com prosperidade ou se estava em calamidade. Para ele o que importava é estar cada vez mais unido e semelhante a Cristo Jesus. E se o sofrimento era o meio para tal, portanto, era um meio de verdadeira alegria. E isso é tão maravilhoso que quando os apóstolos em Atos, se não me engano, no capítulo 5, é proibido de pregar, e eles são ali açoitados, eles se saíram dignos, alegres, porque foram alvejados por amarem a Cristo Jesus. Mas, irmão, por incrível que pareça, dói no corpo, mas pulsa no coração um tipo de alegria e de uma paz que o mundo não pode receber. Como é que nós aplicamos isso à nossa vida? Nós
precisamos aprender a sofrer com alegria. Queridos, nós precisamos aprender a sofrer com alegria, sobretudo se for por causa do Evangelho. O cristão não é diferente do mundo porque não sofre. O cristão é diferente do mundo porque sofre de uma maneira diferente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo está respondendo a questão da morte, Paulo escreveu o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Não é que o crente, que o cristão, não irá sofrer, é que ele irá sofrer de uma maneira diferente. Estava conversando com Marilza antes do culto começar sobre o tratamento dela com o câncer. E como que ela falou que, por mais que doía, por mais que há o sofrimento natural, ela inclusive faz brincadeira com a filha dela acerca do estado dela. Assim, gente, uma coisa impressionante. A força que há no cristão quando está passando por um problema. Então a questão não é se sofre ou não. Algumas teologias usam se está sofrendo porque está em pecado, porque não está em Cristo. Mas a teologia da cruz, a teologia de Cristo é: você vai sofrer, mas sofrer de uma maneira diferente. Não como aqueles que não têm esperança. Meus irmãos, nós precisamos aprender a sofrer com alegria, tal como o apóstolo Paulo aprendeu a sofrer. Terceira coisa que nós aprendemos acerca do sofrimento nesse relato com Paulo é que o sofrimento foi uma prova cabal da mudança radical de Paulo. Paulo antes encontrava alegria em colocar, em impingir sofrimento à igreja. Agora ele está alegre em sofrer por ela. Houve uma mudança radical. A estrada de Damasco, nós temos o mesmo caminho, mas dois homens distintos. Um que está indo para causar sofrimento à igreja, o outro que após a conversão está indo abraçar o sofrimento pela igreja. E por que eu falo que o sofrimento está provando cabalmente a conversão de Paulo? Porque o sofrimento é uma das maiores peneiras. O sofrimento é uma das maiores peneiras de autenticação da nossa fé. Foi Jesus quem disse isso. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 10 e 21. Observe o que Jesus falou acerca da parábola do semeador. Mateus capítulo 10, versículo 20, Mateus capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. Mateus 13, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Olha agora. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. E meus irmãos, aqui está um homem que está 6 ou 7 anos antes do seu martírio, vivendo todo o ministério em anonimato, e quando chega no público, só sofre. E esse sofrimento, ao invés de levar ao murmúrio e ao desânimo, cada vez mais o empurra para Cristo. É impressionante. É o caminho e o efeito reverso que o mundo quer causar. O crente de verdade, quando ele sofre por Cristo, mais cristão ele se torna. Por fim, porque esse sofrimento causa em Paulo uma alegria. Por que Paulo abraça o sofrimento? Porque há uma nobreza inerente ao sofrimento em favor da igreja. Olha o que Paulo falou. Pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. O que é preencher as aflições de Cristo? Isso não significa que o sofrimento de Cristo precisava de alguma maneira ser complementado. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que há uma realidade tão íntima entre Deus, o Filho, que é a cabeça da igreja, e a igreja, que quando a igreja sofre, quando os membros sofrem, o corpo sofre, o corpo sente. Tal é assim que esse homem que foi algoz da igreja, quando se converteu, ele teve encontro com o Senhor na estrada de Damasco,
E o que Jesus ressurreto falou para ele? Paulo, Paulo, por que me persegue? Não é porque persegue a minha igreja, é porque me persegue, porque há uma identificação. Então, aqueles que sofrem por Cristo, pela causa de Cristo, pela igreja, de alguma maneira estão também participando e se identificando com o sofrimento de Cristo pela sua igreja. Então, há uma nobreza. Meus irmãos, há muita gente que sofre por aquilo que vai matar a pessoa, que vai secar o seu casamento, que vai acabar com a sua família. Há muita gente que sofre por coisas que vai arruinar a sua vida financeira. Mas aqui está uma causa nobre pela qual nós devemos sofrer. E Paulo é muito específico, sofrer pela igreja de Cristo Jesus. E se nós precisamos aprender a sofrer com alegria, agora existe uma nuance disso. Nós precisamos aprender a sofrer com alegria pela a igreja de Cristo Jesus, pela a igreja local. Meus irmãos, eu quero desafiar você. E eu acredito que o meu testemunho aqui é verdadeiro. A nossa igreja é uma igreja que desfruta de uma bela comunhão. Eu nunca tive problema de pastorear rixa entre irmãos. Nunca. Graças a Deus por isso. Mas vamos supor que aconteça. Vamos supor que haja mágoa. Vamos supor que esse que vos fala te machuque. Vamos supor que haja alguma coisa que te entristeça. Meus irmãos, eu não estou querendo justificar abuso. Não estou querendo justificar inimizade. O que eu quero encorajar é o seguinte. Nós precisamos aprender a sofrer pela igreja local. Uma coisa que eu observo é uma fragilidade na membresia, que pessoas deixam a igreja local por motivos banais, por meros desconfortos. Não aprenderam a sofrer pela causa de Cristo, que é a igreja local. E isso parte para o pastor e para o membro. Deixa eu falar agora um pouquinho da minha área, porque Paulo, eu até falei para a Samir quando estava elaborando aqui o sermão, falei, rapaz, esse texto é difícil, porque Paulo está colocando qualquer pastor numa saia justa. Porque Paulo está falando que o ministro deve aprender a sofrer pela igreja, ou seja, o pastor pode ser vilipendiado, o pastor pode ser caluniado, o pastor pode, sei lá, sofrer muitas coisas. Mas há uma incumbência sobre o ministro que ele deve aprender a sofrer e a padecer por aqueles às quais o Senhor o colocou sobre o rebanho. E, meus irmãos, o que é interessante é que nós vivemos numa época de muito cuidado psicológico. E eu acredito que a gente realmente tem que preservar pelo nosso cuidado, pelo nosso interior, não se cansar de maneira que gera um burnout. Mas isso não significa que o pastor não deva se cansar. Entende? Uma coisa é o pastor colocar uma corda em seu pescoço. Outra coisa é o desconforto o impedir de ser pastor. Qualquer mero sofrimento, qualquer mero desgaste, não aguento mais não. Uma coisa é a igreja deve sustentar o seu ministro. Outra coisa é a igreja não podendo sustentar, o pastor simplesmente vira as costas. E não abraça a cruz e o sofrimento momentâneo por causa de Cristo. Então, eu entendo que a gente deve cuidar da nossa saúde psicológica, emocional, não deve abrir mão de férias, mas se um dia tiver que abrir. Então, por favor, meus irmãos, me entenda, eu não estou pregando aqui a teologia do suicídio. Mas eu não consigo entender alguém que foi marcado pela cruz de Cristo que não abra mão de seus privilégios. É interessante que Paulo mete cajado na igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 9, porque a igreja não sustenta ele. Paulo mete, rapaz, eu vos alimento espiritualmente, você tem que alimentar materialmente. Mas, ao mesmo tempo, em sabendo disso, Paulo não deixa de executar a sua missão. E ele fala que em alguns lugares ele abriu mão do seu direito para poder sofrer, construir suas tendas para poder falar do evangelho. E aqui, meus irmãos, eu já bati muito em mim, agora nos irmãos. Meus irmãos, não é justificado alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque desde quando chegou tal fulano na igreja, isso aconteceu e eu... Meninice, meus irmãos. Meninice, desculpa. Meninice. É a infância espiritual que se acarreta. É como Paulo e o autor dos Hebreus fala, os dois usam a mesma linguagem. Eu queria chegar com vocês com alimento sólido, mas vocês são meninos ainda. Eu tenho que dar leitinho. Então observe o seguinte, não é justificável, não é justificado você abandonar a reunião dos santos por qualquer tipo de desconforto. Não é justificável.
O que Paulo está nos ensinando é que por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo, eu relativizo o meu corpo. Por causa da realidade da comunhão, eu relativizo os meus direitos e a minha individualidade. É isso que Paulo está ensinando. Há uma nobreza nesse sofrimento. E quando há uma nobreza nesse sofrimento, e aí Hernandes fala que o pastor tem que ter a arte de engolir sapo e cuspir diamante. Mas isso se aplica a qualquer um de nós. Quando eu abraço esse sofrimento, essa nobreza, eu vou certamente relativizar um pouco dos meus desconfortos para poder, em favor da saúde da igreja, promover aquilo que Deus quer que a gente promova. Nós precisamos aprender a sofrer pela igreja de Cristo Jesus. Ontem no Uber, eu estava conversando com uma senhora e essa senhora falou assim: o mundo está muito mudado, tudo mudou. Aí eu falei assim: senhora, só uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. Nem tudo mudou. É verdade. E aí a conversa desenvolveu, percebi que ela tinha um certo trejeitos evangeliquez. A irmã de que igreja? De igreja nenhuma. Porque onde eu vou, eu encontro falhas. Meus irmãos, isso é uma nota repetida. Imagina Paulo aqui na prisão, se esforçando. Gente, o cara já está preso. Aí recebe pessoas com problemas, precisa doutrinar a igreja, escrever, custeia, recebe oferta para custear a sua prisão, porque ele tinha que pagar a prisão aqui domiciliar. Imagina Paulo ouvindo um negócio desse. Agora pergunta para esse tipo de pessoa quais são as falhas da igreja. Assim, eu falei com assim, senhora, mas não é possível, não tem uma igreja que... Ah, não, é muita... Era o problema. Queridos, nada... Eu estou falando de igreja aqui, mas isso é para tudo. Nós estamos no mês da família. Nenhuma família que se preserve e que se sustente não é uma família porque nunca teve problema. É porque é uma família que aprendeu a abraçar o sofrimento. Então nós precisamos aprender a sofrer pela igreja. Talvez a irmã Odete orou ali pela Juliana e pelo Igor para se tornarem membros da igreja, né? Aí imagina, logo numa oração dessa, o pastor vem e fala da teologia do sofrimento. Venha para a igreja para sofrer. Seja bem-vindo, meus irmãos. Cristo Jesus te oferece uma cruz. A coroa é só depois da morte. Pois bem, dito isto, essa teologia do sofrimento de Paulo, que Paulo se alegra, apesar do seu corpo estar preso, estar restrito, nós chegamos agora no versículo 25, 27, e eu fui muito impactado enquanto preparava esse sermão, porque nós vamos ver algumas características do mistério. Meu pastor, mistério? Você virou um pastor pentecostal? Não, meus irmãos, porque Paulo usa o termo mistério mesmo. Na minha tradução já está muito traduzida, e ela fala mensagem. E nós vamos entender o que é o mistério. E eu quero explicar o mistério com 10 características. O versículo 25 e 27 é muito importante. Porque no versículo 24 a gente vê o custo do ministério. No versículo 25 a 27, a gente vai ver a mensagem do ministro. E isso é tão importante que o ministro, ele não tem a faculdade de pregar isso ou não, ele tem que pregar. Na verdade, essa é a mensagem do ministro. E o que é essa mensagem? É um mistério. E o que é o mistério? Cristo Jesus. É que nós vamos perceber isso. Meus irmãos, o versículo 25 a 27 diz assim: Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Antes de falar das 10 características da mensagem ou do mistério, observe esse versículo. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-os o quê? Sua mensagem completa. Tem algumas traduções trazendo à plenitude a palavra de Deus, ou cumprir a palavra de Deus. O que Paulo está falando? Existe um encargo sobre ele. E sobre todos os ministros. Dizem que encargo é esse? Anunciar a mensagem. Anunciar a mensagem. Pregar o evangelho. Revelar o mistério. E aí, meus irmãos, isso aqui é muito interessante porque outro tipo de conversa que a gente tem em Uber e em outras conversas com a igreja é que muita gente fala de características acerca de igreja de pastor. E aí ontem também, estava indo para Monte Alto, levando uma família, e a família era crente,
Eles estavam conversando, eu fico na minha quietinho, não falo que sou pastor, que sou crente, às vezes eu falo, né? Igual eu falei com a senhora antes. E o rapaz tá falando assim, rapaz. Aí, inclusive, eu peguei uma lição. Que vai pregar lá o pastor de novo, né? Ele tinha que chamar mais gente para pregar. Ele tinha que ser igual o pastor tal, que sempre chamava alguém novo para pregar. Observe que eu peguei a ideia, né? Eu não posso ficar falando todo domingo porque pode enjoar. Mas observe o seguinte. A ideia do irmão pode estar bem intencionado, mas observe que a ideia é novidade. É ver uma retórica diferente. É talvez ver alguém que pregue melhor. Enfim, é algo novo. Mas observe o seguinte, que todos os ministros estão sob um encargo de anunciar essa palavra que Paulo está pregando aqui em Colossenses 1, 25 a 27, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, beleza, a igreja pode ter uma rotatividade de pregadores. O pastor é bom que seja do púlpito para outros pregar, mas a mensagem sempre deve derivar disso. Cristo em vós, a esperança da glória. É essa a mensagem da igreja. É essa a mensagem do ministro. E eu não posso facultar com isso. O interessante de nós pregarmos desse modelo, versículo por versículo, é que a gente vê o quanto nós precisamos aprender cada vez mais da Bíblia, não é verdade? Falei com os irmãos que estavam aqui meditando acerca desse texto e tirei 10 características do mistério. Não sei se eu inventei demais, mas quero compartilhar com a igreja agora. Quais são as características desse mistério? Primeiro, Deus é a sua fonte. Quando eu falar mistério, pense agora na mensagem, tá? O que é essa mensagem que o ministro tem que pregar? Primeira característica, a sua fonte é o próprio Deus. Versículo 25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem. Não é a mensagem de Paulo. Não é a mensagem dos apóstolos no sentido deles serem a fonte da revelação. Deus é a fonte desse mistério. Não foi projeto humano algum que arquitetou o evangelho. Não saiu das imaginações de alguns homens. Foi Deus quem revelou, foi Deus quem deu. Esse mistério, esse evangelho, essa mensagem tem uma fonte, e essa fonte é o próprio Deus. Segunda característica dessa mensagem, desse mistério, que esse mistério que Paulo vai falar agora, ele tem completude. Ou seja, não necessita de acréscimo, ele é o máximo. Colossenses capítulo 1, versículo 25, trazer o cumprimento à sua palavra, ou a sua mensagem completa. Cristo é a soma das revelações de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. É Ele quem dá sentido à história e às promessas de Deus ao longo da história. É uma mensagem completa. Nós não precisamos mais esperar algo de Deus além de Cristo, porque em Cristo é o ponto das revelações de Deus, é a culminância, é o pico dessa montanha. Ela é completa. Esse mistério, essa mensagem tem a característica de completude. Observe que Paulo vai falar de Cristo em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entenderam o segredo de Cristo. Qual é o segredo de Cristo? Aliás, o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? O próprio Cristo. Olha o versículo 3 agora. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Onde é que a gente lê a questão de cavar o tesouro para achar sabedoria? Onde é que a gente lê isso? Provérbios. Provérbios 2 fala isso. Nós precisamos cavar para achar o tesouro da sabedoria. Não precisamos mais porque nos foi revelado. Na verdade, precisa em Cristo. Mas observe que toda sabedoria é um tipo que aponta para a sabedoria que é o Cristo Jesus. Nele estão entesourados todo o conhecimento de Deus. Ele é completo e não precisa de complemento algum. Terceira característica do mistério, da mensagem. A mensagem foi revelada progressivamente. Não foi dada tudo de uma vez. Observe o versículo 26 de Colossenses capítulo 1. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos
e gerações. Meus irmãos, desde o primórdio da história, Deus foi revelando o seu plano redentor. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram, Deus falou que haveria uma semente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. É o que nós chamamos de proto-evangelho. Deus começa a revelar o seu plano eterno de salvar a humanidade. E vem revelando de acordo com as alianças, com os profetas, nas narrativas, o Senhor vem construindo todo o seu plano até chegar Cristo. É o que nós chamamos de revelação progressiva. Observe que Pedro escreveu em sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Ora, eles falaram que haveria uma graça para vocês quem é a igreja, a qual Pedro está escrevendo. Mas eles estão tentando entender. Eles conseguem revelar partes da revelação, partículas, apontando para algo maior, mas eles não têm o todo. Olha o versículo 11. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Por isso que Paulo falou que esse segredo era um segredo por séculos e gerações, porque Deus veio construindo na história, de tal maneira que todo o Antigo Testamento, seus tipos, suas sombras, se completam em Cristo Jesus. Agora sim, a revelação foi dada por completo. Quarta característica desse mistério, dessa mensagem. A mensagem pertence ao povo santo, o povo de Deus. Versículo 26 ainda. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Meus irmãos, é bem verdade que o anúncio da salvação é para a humanidade. Mas os seus efeitos positivos, as suas benesses, pertencem a um povo. E que povo é esse? O povo de Deus. Observe que tudo aquilo que Deus construiu e efetuou é para a humanidade. Mas existe uma relação específica com o povo de Deus. Portanto, somente usufrui dos benefícios do Evangelho e desse mistério aqueles que estão inseridos dentro do povo de Deus. E com isso, a gente vê mais uma característica desse mistério. Esse mistério é inclusivo. Observe o versículo 27. Versículo 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Ou seja, não é apenas para os judeus, não é apenas para uma elite, não é apenas para um grupo, mas é para todos, inclusive para vocês de Colossos, lá na Frígia, distante de Israel. Esse segredo que Deus manteve e foi preservando e sustentando e revelando até chegar em Cristo, também é para vocês. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Que toda aquela história que a gente lê na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo, aponta para um interesse de Deus acerca da sua vida. De tal maneira que toda aquela história que a gente lê é uma história para você. Para que você alcance Cristo Jesus, que é o mistério de Deus revelado para te salvar. Que coisa impressionante. É uma mensagem inclusiva. Outra característica do ministério. O mistério, ele é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Versículo 27 ainda. Pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo, ou seja, existe uma riqueza própria desse segredo que em nada mais nós encontraremos. E o que é essa riqueza? O próprio Cristo. Existe uma riqueza peculiar a esse mistério. Paulo estava preso, mas tinha mais do que o imperador Nero. Impressionante, meus irmãos. Por quê? Porque ele tinha a riqueza do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. As riquezas gloriosas. Esses adjetivos, meus irmãos, pertencem a Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós temos
por mais grande que seja e valioso que seja, segundo a nossa ótica humana, Salomão dá um adjetivo que não tem nada a ver com isso. Que adjetivo é esse? Vão. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Riquezas gloriosas só é possível em Cristo Jesus. E olha que Salomão está falando de um reino próspero, de um homem que experimentou tudo. Mas fora do temor de Deus, fora de Cristo Jesus, tudo é vão, tudo é fumaça. Nós podemos nos agarrar a um carro, a uma riqueza, a uma profissão, a uma fama, a um status, mas no final da vida é tudo fumaça, é tudo vapor, é tudo vaidade. Mas se nós estamos agarrados a esse segredo, a esse mistério, a essa mensagem, nós temos algo substancial, concreto, poderoso e rico, que é o próprio Cristo. Próxima característica, meus irmãos, desse mistério, desse segredo, dessa mensagem, é que essa mensagem, esse mistério é uma pessoa. Colossenses 1, 27. Cristo em vós. Mas vamos ver que coisa interessante. A heresia que estava chegando a Colossos estava falando que o caminho para a salvação era um conhecimento. Era um tipo de gnose específica. Era uma iluminação. Era um insight. Inclusive, estava ouvindo uma mensagem, um tempo desses atrás, uma péssima mensagem, em Atos 9, falando que Paulo, no caminho para Damasco, teve um insight. Esse pregador que pregou numa batista da nossa região, ele era agnóstico. Paulo teve conversão, meu irmão. Paulo teve contato com Cristo, com uma pessoa. Não foi um insight, não foi uma ideia. É óbvio que ao nos encontrarmos com Cristo, as nossas ideias, as nossas referências, a nossa mentalidade se reorganiza, se regenera e é reorientada. Mas o segredo não é uma ideia, não é uma tese, não é uma doutrina em si, é uma pessoa. É Cristo Jesus, é o Deus encarnado. Por isso que esse segredo, esse mistério, tem a ver com uma relação com Cristo e não apenas de saber sobre Cristo. É uma relação íntima, é Cristo em vós. Esse segredo não é algo que a gente descobre numa faculdade. Não é algo que a gente cava em nosso próprio interior. Descubra-se em si mesmo, conheça ti mesmo. Ótimo, mas isso não vai te salvar. Psicologia não vai te salvar. O que vai te salvar é uma outra pessoa que estendeu as mãos para você e para mim, para nos tirar do lamaçal do pecado. Cristo Jesus. Esse mistério é uma pessoa. Outra característica desse mistério. Esse mistério, essa mensagem, é o cumprimento messiânico das promessas de Deus feitas a Israel. Observe que Paulo usa um termo que significa Messias. Cristo em vós. Sabe o que Paulo está fazendo? Porque lá na Frígia, lá em Colossos, tem uma mistura de gregos com judeus e há inclusive uma nova religião, uma nova ideia surgindo de judaísmo com helenismo. E Paulo está falando que Cristo, ou seja, o Messias em vós, esse é o segredo de Deus, que não é mais segredo, porque está revelado. Cristo, essa pessoa, cumpre todas as esperanças e as promessas que Deus fez na antiga aliança. Cristo em vós é a esperança de Paulo. Paulo não usa as palavras aleatoriamente, no chute, no vazio. É uma palavra que é carregada de sentido. E aqui Paulo está atestando que Cristo é o Messias e, portanto, o cumprimento das esperanças e das promessas messiânicas. Penúltimo ponto acerca do mistério para a gente encerrar. Depois a gente entra no versículo 28 em diante. Penúltimo ponto. Esse mistério, essa mensagem, ela habita em nós. Versículo 27. Cristo está em vocês. Cristo em vós. Eu gosto muito das versões mais antigas. Cristo em vós, a esperança da glória. Inclusive, essa parte desse versículo é algo que eu tinha no meu coração enquanto seminário, sempre trazia memória e às vezes recitava: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em nós. Meus irmãos, eu não sei
Se isso é algo para te impressionar, mas deveria. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Como eu não vou terminar o sermão todo, já estou no penúltimo ponto, deixa eu repetir isso. Cristo em vós. A história bíblica é a história de um Deus que quer se relacionar com a humanidade. Tanto é que após a criação do homem e da mulher, na viração do dia, o que acontecia? Uma teofania, que Deus se achegava para se relacionar com Adão e Eva. Esse era o ponto alto do jardim. Mas o homem pecou, foram expulsos do jardim-templo e ficaram banidos da presença de Deus. Mas Deus está em busca da humanidade, para que pudesse voltar a um relacionamento e, enfim, habitar novamente com o ser humano. E se nós falamos de uma revelação progressiva, que culminou com Cristo, porque Cristo é o Deus encarnado, nós podemos falar de uma habitação progressiva de Deus na história para habitar na humanidade. Se não, vejamos. Após o pecado, Deus, instituindo a nação de Israel, institui o quê? O tabernáculo. O que é o tabernáculo? E todo Israel tinha que ficar no meio do tabernáculo, apontando para a centralidade da presença de Deus. Lá tinha a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus. Após o tabernáculo, Salomão constrói um templo, e lá fica de maneira fixada até a destruição pela Babilônia em 586, o templo de Deus. Lá está a arca, simbolizando o quê? A presença de Deus. Deus quer habitar no meio do seu povo. Mas ao mesmo tempo que Deus quer habitar no meio do seu povo, Deus não pode. Por quê? Porque nós somos pecadores. E Deus não tem pacto com o pecado. O templo em Israel apontava duas coisas. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa, Deus está entre o povo por meio da arca e do templo. Deus quer habitar entre nós. Mas, ao mesmo tempo, o templo revela a nossa distância. Por quê, meus irmãos? O templo era acessível? O Santo dos Santos era acessível? Não. Israel sabia que Deus simbolicamente estava lá dentro, mas Israel não podia entrar, porque nós somos pecadores. Nós estamos separados, divorciados de Deus. Existia apenas um dia que podia entrar um israelita. Que dia era esse? Yom Kippur, o dia do perdão. O sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício para poder entrar lá uma vez no ano, representando toda a nação de Israel. E ali, simbolicamente, existia um encontro entre Israel e o seu Deus. Observe que o templo é uma ideia, é uma manifestação de que Deus quer se aproximar do homem, mas ao mesmo tempo dizendo, a gente não pode se relacionar. Porque aqui é santo, 3 vezes santo. Vocês são pecadores. Mas aí, meus irmãos, com o advento da Babilônia, o templo é destruído, a arca se perde. E aí, os israelitas, judeus, montam novamente um novo templo. Chega em Israel, na época de Jesus, chega um homem falando assim, destrua esse templo, e em 3 dias eu irei reerguê-lo. Falando de si mesmo. Jesus agora está falando o seguinte, a presença de Deus não está lá mais no monte, está aqui com vocês, quem vos fala. Agora é Deus invadindo a história, não simbolicamente, não por teofania e não por manifestações mirabolantes, mas entrando a história e vendo o ser humano face a face e ministrando aos corações dos pecadores. Agora é Deus entre nós, porque é o próprio Deus encarnado. Cristo é a palavra encarnada. Uma aproximação extraordinária do ser humano. Mas ainda não pode existir a união entre homem e Deus. Por quê? Porque Cristo é o único santo. Depois da sua morte, o tipo daquele dia do perdão, depois da sua morte, esse sangue eficaz é aplicado naqueles que creem. E agora sim, a gente pode entrar no Santo dos Santos com confiança, sem medo, porque agora a gente não acessa a presença de Deus, mas a presença de Deus nos acessa e entra em nós por meio do seu Espírito Santo. Deus agora habita em nós. Isso é extraordinário.
Deus levou a cabo o seu plano de se relacionar novamente com a humanidade. E agora não está apenas entre nós, mas está dentro de nós. Nós somos a arca. Nós carregamos a presença de Deus onde nós estamos. Porque Deus agora reside em nosso ser. E nós somos o templo que está sendo erguido, porque Deus irá pegar mais pedras vivas que foram lavadas pelo sangue de Jesus e está construindo esse templo espiritual aonde Ele habita. Não mais por templo feito por mãos humanas, mas pelo templo que Ele mesmo construiu com o seu sangue e com a sua ressurreição. Cristo levantou um templo vivo e agora habita em nós. Mas a última característica desse mistério é que esse mistério ele é glorioso. Ele tem um destino glorioso. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo nos redimiu. Cristo montou para si um novo templo. Mas aquela realidade do Éden será refeita em sua maior plenitude. Nós ainda padecemos pelo pecado. E Cristo há de levantar um templo perfeito, sem a presença do pecado, para que no final Ele venha redimir todas as coisas. E Ele venha ser tudo em todos. E o pecado já não mais existirá. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a última característica do mistério? Esse mistério tem um final glorioso. A esperança da glória. Essa glória que Deus está construindo e edificando e nos chama a participar, será algo extraordinário. Essa é a mensagem que todo ministro deve pregar, Cristo. Richard Baxter, um puritano, falou o seguinte: se o pastor conseguir pegar Cristo à sua congregação, ele pregou tudo. E ele foi bem em Colossenses, tá certo? Porque Colossenses 2:3 fala que nele estão todo conhecimento e toda sabedoria. Olha essas 10 características acerca de Cristo. Cristo dá sentido a todas as mensagens. Os apóstolos que continuaram o ministério de Jesus não inventaram algo novo. Eles simplesmente rememoraram e aplicaram Cristo às novas realidades. Mas a mensagem da igreja, o tesouro da igreja é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando voltarmos em Colossenses, no mês que vem, se Deus assim permitir, a gente volta no versículo 28 até o versículo 5 do capítulo 2. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Lembrando que vamos ter a jantinha ali após o culto, não vá antes da jantinha que Gilmar está fazendo para nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse mistério que foi revelado em Cristo Jesus, que é o próprio Cristo. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar a maravilha do Cristo, que é o Evangelho. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a enxergar essa grandeza que é o Senhor morando em nós. E que possamos, Deus, carregar a tua presença para onde formos. E que esse segredo possa ser revelado a todos aqueles que nos cercam, para a honra e glória do teu nome. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Visite, Deus, os enfermos.